palavras-chave de Uhum. Capricórnio, quando a gente pensa no signo de Capricórnio, no arquétipo de Uhum. Capricórnio, a gente pensa numa pessoa extremamente trabalhadora, numa pessoa extremamente disciplinada, numa pessoa extremamente Uhum. determinada, uma pessoa prudente. Uhum. O Saturnino, né? Quando eu falei que Marte é coisa da coragem e Saturno é um medo meio que prudência, né? Então, assim, aquela Uhum. distância, né? Então, eu dou um passo muito lentamente após o outro. Então, Uhum. Capricórnio traz um Uhum. pouco de prudência. A coisa da seriedade, né? Capricórnio é um signo muito sério, tem um lado muito sério, Compromissado. tem um lado meio taciturno às vezes, né? Isso eu acho que É. ascendente em Capricórnio, né? Pensando que o ascendente acaba sendo a maneira como a gente se relaciona com o mundo, né? E o físico, né? Inclusive. Sim, tem um lado meio taciturno, meio melancólico, Hum. meio às vezes até com ele passa uma imagem meio pessimista, né? Se você perguntar para o Capricórnio, Uhum. vai falar que ele é realista, mas ele passa uma imagem meio pessimista, né? Porque, assim, Sim. lembra da cabra montanhesa. O mundo, gente, para o capricorniano, ele é um mundo difícil. Ele é uma Uhum. luta diária pela sobrevivência. O mundo para o capricorniano é a montanha íngreme que a cabra está subindo para comer o Uhum. alimento mínimo. Lá vai ser tão árido que nem vai ter tanto alimento, assim, nessas montanhas áridas. Uhum. O mundo Uhum. é árido, o mundo é difícil, o mundo não é um lugar amigável para o capricorniano. O capricorniano não vê o mundo como algo amigável. Por isso que ele tem esse ar melancólico, por isso que ele tem esse ar Sim. taciturno, pessimista. Então, essa energia de Capricórnio é uma energia de luta pela sobrevivência, né? De Esquece o drama, batalhar todo dia. não tenho tempo para chorar, vida que segue, Uhum. né? Vou batalhar para chegar no lugar que eu quero. E esse batalhar para chegar no lugar que eu quero é um lugar normalmente alto, né? Porque o capricorniano, ele tem um lado ambicioso. Ele tem um Ele lado tem, faz tem, parte dele. assim, alguns meios, né? Em alguns meios existe uma predominância, né? Não adianta, né? Dependendo do ambiente que a gente tiver, a gente vai ver uma predominância grande de energia de um signo ou de outro. Então, se a gente for entrar, Uhum. por exemplo, no meio de grandes executivos, de CEOs, de grandes empresas, a gente vai ver uma energia capricorniana muito forte. Talvez conjugada com Sim. energia ariana também, mas a gente vai ver Uhum. energia capricorniana, porque essa coisa da disciplina, né, de você ir cargo a cargo, passo a passo, e construindo uma Uhum. poucos, isso exige uma paciência que os capricornianos eles têm, então eles Ele acabam tem. Paciência é o nome dele. sim. E a Alice Green, ela fala, né, num livro que vai ser o livro que eu vou indicar, já vou dar um spoiler da astrologia. Aham. Ela fala que no meio político também é comum a presença, né, de pessoas do signo de Capricórnio, né, justamente Uhum. Uhum. da busca do reconhecimento, da honra, né, que Uhum. é tão importante para o signo de Capricórnio. Os capricornianos, eles têm muito senso de propósito, né, então são pessoas muito Sim. focadas no seu objetivo final, né, então eles traçam metas, a vida de Uhum. Capricorniano é traçar meta, né, até a relação do Capricorniano com prazer, é uma relação meio complicada, né? Porque aquilo não acrescenta em Sim. nada para o meu propósito final, que é me tornar o CEO de uma empresa. Então, assim, lembrando que eu tô falando de arquétipo aqui. Eu sou uma capricorniana que eu Uhum. fujo um pouco até disso. Mas, assim, né? Eu vou descansar, eu vou fazer uma coisa que não tem objetivo nenhum, assim, é uma coisa que Uhum. pode incomodar o capricorniano. Perder o tempo, eu tô perdendo meu tempo, meu Deus, né? Saturno, gente, é um planeta que está relacionado com uma divindade grega, Cronos, né, que tem o seu paralelo, né, na mitologia romana, que é Saturno, Uhum. o nome do planeta foi dado em homenagem a essa divindade, é o senhor do tempo. Então, o É o tempo é senhor algo do muito tempo. precioso para Capricórnio. Ele Sim. lida muito bem com o tempo. Capricórnio tem uma coisa muito interessante que isso eu sinto muito como capricorniana,
que ele lida muito bem com o tempo, sabe? A Capricórnio é meio Benjamin Button, né? Lembra do personagem do filme? Eu lembro. Ele nasce velho e vai ficando mais jovem, Eu lembro né? quando eu era criança, eu não brincava. A minha brincadeira era decorar o nome de capital. Eu ficava na frente do mapa decorando as capitais. Eu brincava com uns jogos Jesus! de ciência que meu avô comprava para mim, porque assim, eu acho que desistiram de me dar brinquedo, né? Aí ele comprou uma coleção que tinha vários experimentos científicos. Essa era a minha brincadeira. Então eu li enciclopédia. Você tem Sol, né? Você tem Sol em Capricórnio. Nossa, Mercúrio. Eu fiz um mapa de uma criança uma vez que ela tinha o Sol, a Lua na casa 1 em Capricórnio, ou seja, o ascendente. Eu Nossa, fico imaginando, coitado, esse menininho vai ser já crescer um professor. ele não vai ficar no quarto brincando com as crianças, ele vai ficar na sala conversando com os adultos. Isso, exatamente. Então, assim, ele traz uma seriedade, uma precocidade, uma preocupação com a vida muito grande. Tem um episódio da minha vida também que é muito capricorniano, que assim, eu sempre, quando eu fazia uma prova, eu chegava em casa chorando, falando que eu tinha ido muito mal. E sempre eu tirava ou 9,5 ou 10. Então, que eu levava bronca. Quando eu chegava chorando, a minha mãe, a minha avó já falava assim: para de chorar, porque eu tenho certeza que você vai fazer esse escândalo, né? Porque eu tenho a lua em câncer, eu tenho um lado dramático, né? Então a minha lua em câncer chegava chorando por conta da minha responsabilidade extrema capricorniana, que eu sempre achava que eu nunca tinha atingido o nível de exigência suficiente. Me cobra demais, né? Me cobrava desde criança. Mas eu percebi que isso meio que, não vou dizer que isso passou, não passou, mas eu acho que com o tempo eu consegui lidar melhor. Melhorou. Por isso que eu falo que os capricornianos, eles lidam bem com o tempo. Eu acho que a gente endurece no começo, que aí com o tempo a gente consegue falar assim, agora eu posso dar uma afrouxada aqui, agora eu posso dar uma relaxada, né? Mas é muito engraçado, né? Eu lembro muito do eu acho que é um mito moderno de Capricórnio. Sim. A coisa da melancolia, né? Capricórnio é um signo que isso, eu digo, no ascendente ele fica mais forte, mas quem tem Mercúrio também, porque fala sobre a comunicação, ele tem um lado meio melancólico. Acho que ele vê o mundo como algo muito difícil, tem uma preocupação muito grande, né? Então isso traz um certo peso, uma certa melancolia.